200 metros, vire à esquerda na estrada de Adrianópolis. Quem é que vai nos socorrer? É isso aí, meu povo. Eu sou o Daniel Nonato, obrigado a vocês pela amizade, pelo carinho. Vamos juntos, o tempo tá meio lusco-fusco. Hoje fazendo live de áudio, porque estamos com o suporte de celular do carro quebrado. Então, para evitar que a gente fique aí balançando o telefone ou segurando o telefone, vamos de live de áudio. Obrigado a vocês pela amizade, pelo carinho. Obrigado a vocês. Curta a nossa página aí no Facebook também. Lembre-se de se inscrever no canal da paróquia Santa Rita Oficial. Vire à esquerda na estrada de Adrianópolis. Santa Rita Oficial R4. Aqui em Nova Iguaçu, paróquia Nossa Senhora da Conceição em Japeri, minha querida paróquia de origem. Aqui a paróquia Santa Rita. Tô confundindo as paróquias já, né? A gente anda em tanto lugar, mas eu peço a você que se inscreva na paróquia de Santa Rita Oficial R4 no YouTube. Continue na estrada de Adrianópolis por 1 quilômetro. Também lembrando a todos que curtam a nossa página aí, a página de Santa Rita Oficial R4 também, e dê um like aí em nossa live de áudio, dê um like aqui no YouTube, dê um like pra gente também no Facebook, aqui no WhatsApp. Obrigado a você que nos escuta agora nesse momento. São 9h10. Vamos trabalhar! Lembrando que estamos no engarrafamento na Avenida Henrique Duque Estrada Maia, aqui em Nova Iguaçu, em direção ao trabalho. Lembrando que voltamos ao expediente da cura, trabalhar todos os dias, de segunda a sexta, de 9 às 13. Eu trabalho um pouquinho mais porque às vezes meu expediente me toma mais um pouco, mas vamos celebrar a vida. Deus nos abençoe. Agradecendo aos amigos e amigas, lembrando sempre de ser grato pela vida que temos, por tudo que somos, lembrando sempre de ter gratidão por tudo que podemos fazer. Ontem a minha querida cidade de Japeri completou 29 anos, quase 30, né? Quase uma balzaquiana, a cidade de Japeri. Mas é aquilo, né? A gente olha para a minha querida cidade, só tem a lamentar uma ausência total do poder público, uma ausência total das autoridades que não querem se comprometer. Aí vale para todas as autoridades. Desculpa aí, mas eu não vou poupar ninguém não. E também vou mandar no morador. Nós, cidadãos japerienses, né, somos também culpados por muitas desgraças e desmandos daquela cidade. Ano de eleição, começa todo mundo ficar inimigo um do outro para poder se eleger. É uma coisa muito triste isso. E você vota, né? Fazer o quê, né? Você troca seu voto por R$50 depois que reclamar da vida, né? Toma aqui seus R$50, já tá aí. Isso vale para Nova Iguaçu, isso vale para Japeri, isso vale para Queimados, isso vale para Belford Roxo, isso vale para qualquer cidade nesse Brasil de meu Deus. E falando em Brasil, ontem o ministro que foi não chegou, não é isso? O ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, pediu para sair sem entrar. Por quê? Porque simplesmente o que aconteceu ali foi duas coisas. Primeiro, eu vejo nessa situação dele um racismo instituído, um racismo colocado por esse sistema que nós temos chamado ensino. Eu falei ontem que não precisa ter doutorado para ser ministro, não precisa ser mestrado para ter ministro, não precisa ser formado na área para ser ministro. Temos aí no Ministério da Saúde um general, já tivemos também no Ministério da Saúde o senhor José Serra, que não é médico, é administrador. Ou seja, a gente às vezes fica pedindo, né? Para ser na área da saúde tem que ser um médico, na área da educação tem que ser um professor, na área lá da construção civil tem que ser um engenheiro. Não, a gente pede que seja, mas, senhores, não é necessariamente que seja formado na área. O ministro é um cargo escolhido. Quantas pessoas, aí eu estou querendo
não estou defendendo ninguém não, mas estou querendo colocar quantas pessoas, quantos formados que eu conheço na área do direito, na área da economia, na área da história mesmo, na nossa área que nós escolhemos fazer, que não sabem nada de nada, né? Às vezes, uma pessoa que estudou menos sabe muito mais do que aquela que diz que estudou. Eu estou dizendo isso porque você pega numa construção civil, na obra, por exemplo, chega um engenheiro cheio de marra, não, porque eu sou doutor, sou formado, e aí de repente acontece de uma situação onde o mestre de obra sabe muito mais do que o engenheiro, por causa da prática, da vivência. Às vezes, aquela teoria do livro, que muitas vezes nós temos, quem tem informação, não é a mesma daquela teoria de quem já vive naquilo. Então, essa perseguição que teve ao Decotelli, uma perseguição, acho até covarde, porque quiseram, enquadraram numa necessidade. Mas o problema do Decotelli não foi nenhum Decotelli, foi um exagero. Eu peguei uma matéria no Facebook dizendo, olha, esse é doutor, esse é mestre, quero ver quem vai falar mal dele. Poxa, você vai desafiar o povo procura tudo. E sem contar que a gente fica muito triste vendo que o nosso Ministério da Saúde tem lá um general comandando. Um general comandando interinamente. Estamos há quase um mês, ou mais de um mês já, não desculpe aí se minha memória está falhando, já estou ficando velho já. Há mais de um mês sem ministro da Saúde. E a culpa é de quem? A culpa não é nossa. A culpa não é minha, a culpa é de quem votou em Bolsonaro, porque eu não votei em Bolsonaro, graças a Deus. Esse pecado eu não carrego pro túmulo. Tem outros pecados piores, até maiores, mas esse eu não carrego, né? E também ainda tem o sentido da saúde, a educação, desculpe, saúde e educação caminham junto. Nós estamos vivendo essa falta de ministro no governo Bolsonaro, né? Também quer acreditar em terra plana, fazer o quê, né? E aí, coitado do ministro, meu irmão, companheiros, eu fiquei muito... Embora a gente saiba que houve algumas acusações de corrupção na parte que como FND, né? FNDE, será? Houve uma acusação de corrupção, sabe tudo, mas você vê bem, o Weintraub também disse que era mestre de alguma coisa, não era mestre de nada. Aquela outra lá da Jesus da Goiabeira, Damares, também disse que é formada, doutorada, mestrada em alguma coisa, também não é nada. E ficou por isso mesmo. O ministro da Justiça anterior, o Sérgio Moro, disse que era formado tinha um curso em Harvard, sem falar uma palavra em inglês, e ficou por isso mesmo. Então, aí, infelizmente, eu acho que aqui houve um preconceito, um racismo institucional perseguindo o pobre do Decotelli. Embora eu não ache ele nada pobre, né? Opinião minha. Deus nos abençoe e nos ajude. São 9h16. São exatamente 9h16, o Evangelho de hoje, Mateus capítulo 8, versículos 28 ao 34. Vamos celebrando aí Jesus no capítulo 8. Nós lemos semana passada, eu já falei isso ontem, o Sermão da Montanha. Essa semana estamos meditando, contemplando o capítulo 8 de Mateus. E nesse capítulo 8 tem algumas cenas interessantes, né? Aquela cura da sogra de Pedro, aquele momento de cura de várias pessoas, expulsa de demônio, e também teve um momento vocacional, que Jesus chama algumas pessoas para seguir, inclusive a frase famosa, deixe que seus mortos enterrem seus mortos, frase de Jesus de Nazaré. E ainda temos, nesse contexto, naturalmente falando, no sentido pleno, o momento em que Jesus está dormindo, que foi ontem, na barca, depois de um dia cheio. E aí Jesus dormindo, e alguém fala, Senhor, nós estamos afundando, tem uma tempestade. Falando tempestade lá, o ciclone bomba, né? O nome do ciclone lá no sul. Muitas casas destelhadas, muitas famílias ficaram sem sua residência por causa do ciclone bomba. E aí a tempestade veio, e aí Jesus mandou calar a tempestade, cala a boca, fica quietinho no teu canto. Quanto? E hoje Jesus continua caminhando, e Jesus caminha rumo a algum lugar, caminha para Jerusalém, sabe disso? E aí vem um homem possuído, nu, maltrapilho, pedindo a Jesus que o cure. E Jesus responde, né, para ele que tá bom, toma, expulsei. E aí o demônio pede para poder, deixa a gente ir embora.
e nesse momento Jesus bota o demônio nos porcos. Aqui é a influência cultural judaica, porque na visão judaica os porcos são animais impuros por natureza. Na visão judaica, os porcos não são animais próprios para o consumo. E quem é judeu não pode, é judeu e muçulmano, não come carne de porco. Uma das coisas que aconteceu no Brasil colônia, no Brasil da escravidão, no Brasil da negritude escrava, era eles colocar uma carne de porco para os negros para saber quem era de origem islâmica. A carne de porco para os nossos negros no Brasil não era uma carne de porco oferecida da maneira vão-se embora, tinha um sentido de saber aonde e como, da onde aquele negro vinha, se ele era ligado ao Islã. Já que o povo do Islã, os maometanos, os negros maometanos, eles eram organizados, ele tinha toda uma questão cultural. E aí nesse sentido que eles trazem, mas é algo que a gente quase não comenta, só fala, foi para os porcos, né? Quem é esse anti é muito interessante, vou falar outra palavra. Quem é homofóbico, critica os homossexuais, bate nos homossexuais, questiona, diz que está na Bíblia, também está na Bíblia que não pode comer carne de porco. E você deve adorar um leitão na pururuca, não é verdade? Eu estou falando uma comparação porque a gente às vezes usa a palavra de Deus para justificar nossas atitudes preconceituosas. Mas aí Jesus vai e coloca os demônios nos porcos, os espíritos nos porcos. E os porcos se jogam no mar. Também, os porcos também têm a visão... Os porcos também têm a ver com... E aí a gente vê, quando vê essa questão toda, né, da origem do povo romano, então ele também tem esse sentido. Só que depois que Jesus expulsa os porcos se jogam no mar. Os porcos se lançam, alguns textos falam, se lança no precipício. Lançar-se no precipício, os porcos procuram o fim das suas vidas. Ou seja, a única situação que nós estamos vivendo hoje não é para procurar o fim da vida não, tá? Deus não castiga ninguém, mas no sentido pleno dessa coisa, os donos dos porcos ficaram indignados, revoltados com Jesus e pediram para Jesus meter o pé, mete o pé daqui. Mete o pé porque tu não é bem-vindo aqui, porque tu acabou de atrapalhar nosso negócio. Porque tinha alguém que tomava conta dos porcos, tinha um cuidador dos porcos. E a gente, quando fala em demônios, quais são os demônios hoje que nós devemos expulsar? Por isso, a frase famosa, né? Espírito de porco. Essa pessoa tem espírito de porco. Continue por 1,5 km. Essa pessoa tem espírito de porco. Quando se fala em espírito de porco, é por causa desse sentido. Porque a realidade nossa é que nós temos, nesse tempo, que Jesus ele traz para nós que nós valemos mais do que uma vara de porco, né? Um grupo de porcos, nós valemos mais do que isso. Por isso, a libertação desse homem que estava à beira do caminho. Jesus está passando e libertando. Talvez a gente tenha que entender mais dos espíritos que atrapalham, que estão em nossas comunidades, sobretudo nesse tempo de pandemia. Espíritos que atrapalham, o espírito do desânimo. Mas o espírito do desânimo, o espírito da falta de esperança, né? Estou desesperançoso. Ontem eu estava vendo o número de desempregados no Brasil. Nós temos 5 milhões de pessoas que estão desalentados. São pessoas que não querem mais procurar emprego porque já cansaram de procurar emprego. O evangelho de hoje, quando fala do homem que está possuído, nós podemos dizer que esse homem faz parte dos desalentados. Nós, às vezes, né, nós vivemos um momento de desalento em nossas caminhadas, em nossas histórias. Vivemos um momento de desalento em nossas vivências. Mas o que nos impele é a vontade de Deus. Por isso se faz necessário, se faz presente a nossa vontade de se encontrar com Jesus, de estarmos presente com Jesus. Não uma presença simbólica, mas uma presença real. Não uma presença apenas ritualista. Fica aí alguns brigando, querem ter missa, outros brigando para não ter missa presencial. Resumindo a história, a gente fica pensando claramente como viver esse momento. Este evangelho que nos leva a entender que se faz necessário expulsar os demônios. As coisas, os animais. Ontem eu via também
no Bom Dia Rio, TV Globo paga nós depois. Bom Dia Rio, um cachorrinho que foi lá na linha amarela, que todo mundo parou para socorrer o pobre do cachorro, pobrezinho do cachorro. A gente não tem a mesma disposição para um ser humano muitas das vezes. O ser humano vale muito mais que um cachorrinho. Não estou dizendo que o cachorrinho não mereça ser socorrido. Merece. Estou dizendo que vivemos esse contexto. Nós vivemos essa necessidade de viver, olhar para o outro não como uma coisa. E aquele homem era uma coisa, era um ser que ninguém conhecia. Quando o demônio pede para os porcos, alguém colocou esse texto aí, o autor sagrado, dá a entender que Roma, o Império Romano, naquele contexto, estava possuído por um demônio. O Império Romano estava dominando. E o destino de quem é possuído pelo demônio é o precipício. Veja bem se o Império Romano não caiu. Veja bem se ele não tombou. Aí ficam, hoje, o dia falando de São Pedro e São Paulo, da festa de Pedro, quando Pedro recebe as chaves do céu. 200 metros, vire à esquerda na Avenida Quando Doutor Salles Pedro recebe a Teixeira. chave dos céus e alguém fala assim, poxa, é necessário entender que a igreja tem 2000 anos. Aí outro dia eu vi uma frase bonita, e eu posso dizer isso aqui para nós, aonde a igreja nasceu. A igreja não nasceu de um gesto, de uma atitude isolada de um homem. Jesus, ele dá o seu corpo na cruz para nós, ele nos dá o Espírito Santo e, sobretudo, nos dá a capacidade do testemunho para poder vivermos os martírios da vida. Vire à direita na Avenida Doutor Salles Teixeira. Para vivermos a capacidade do martírio, porque na verdade, Avenida Doutor Salles Teixeira. o que nós estamos vivendo nesse contexto histórico que nós estamos passando é uma vivência complicadíssima. A gente não quer mais martírio. A igreja nasceu, foi regada pelo sangue dos mártires. Em 600 Roma metros, caiu, vire à esquerda mas a igreja na Rua continua de Pedro pé. Antônio O Pereira. Império Austro caiu, a igreja continua de pé. O evangelho de hoje traz para nós uma certeza. O ser humano vale muito mais do que os cachorrinhos e os porcos. Mas também não vamos maltratar os porquinhos e os cachorrinhos, né? Vamos tratar com muito carinho, muito amor, muito respeito. E vamos juntos, 9h26. Vamos ficar por aqui. Obrigado a vocês que nos ouviu, que nos curte aí, tanto no Facebook como também no YouTube e lá no WhatsApp. Vamos juntos, celebrando a vida, a graça de hoje, sendo agradecidos a Deus por tudo. Não tenhamos medo, não sejamos covardes e vamos encarar tudo com dificuldade, mas com a certeza certa, Deus está conosco e a vitória é nossa. Eu sou Daniel Nonato. Bom dia. Vire à esquerda na Rua Pedro Antônio Pereira e depois curva suave à direita na Rua Maria Laura.